Papo Mineiro hoje, numa prosa de empresa júnior. Será que você sabe o que é isto? Nós vamos aprender hoje. Com o graduando em Ciências do Estado pela UFMG, Breno Xavier, que é o atual presidente executivo da Federação das Empresas Júniores do Estado de Minas Gerais, FEGENG. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado, Hernani. Muito prazer aí estar aqui contigo. É muito gratificante estar compartilhando esse espaço com você ao longo dessa tarde. Muito bem. Eu acho que nós vamos conhecer, você vai poder ilustrar bem essa questão da empresa júnior e também nós vamos também conhecer um pouquinho de quem é o Breno. Certo? Então a palavra é sua. A palavra é sua. Eu vou te cutucando para se aprofundar mais em algum assunto. Excelente, Hernani. Então, vou dar prosseguimento aqui. Muito prazer, meu nome é Breno, tenho 21 anos, né? Sou jovem ainda. Estou aí na universidade, cursando Ciência do Estado. Eu acho que muito sobre eu falar de como eu cheguei nesse ínterim, né, das empresas juniores é falar um pouco também na minha trajetória, né? Eu sou natural aqui da cidade de Belo Horizonte, tenho parentesco aí em outras regiões do estado também, mas assim, costumo brincar que eu sou 100% mineiro. Eu acho que assim, muito exatamente da minha trajetória está atrelado, né, com o estado de Minas Gerais, principalmente pensando em todos os projetos que eu venho desenvolvendo aí ao longo do tempo, né? Então, assim, cursei ensino médio, já com aquele inconformismo de jovem, né? Pensando muito sobre o que eu faria na faculdade e de que forma que eu poderia estar transformando o mundo ao meu redor, principalmente naquele viés que a gente tem de estar impactando as pessoas, né? Eu acho que, assim, seria muito simplista eu falar que eu entrei na faculdade simplesmente para ter um diploma. Eu acho que a universidade, a gente costuma até brincar que existe uma universidade dentro da própria universidade, né? E por meio disso é que a gente consegue estar explorando de que forma que a gente pode estar gerando mais valor para a sociedade também. E aí, sim, é muito curioso porque, assim, eu entrei na faculdade no ano de 2021, mas, assim, eu cheguei a cursar Direito por um breve período de tempo, mas acabou que o meu afinco pela questão e pela temática das políticas públicas me fez conhecer esse curso dentro da FMG, né, que se chama Ciências do Estado, para que eu pudesse estar, de certa forma, explorando ali, né, como é que a governança brasileira, pensando no Estado, no mercado e também nas organizações da sociedade civil, elas trabalham, né, em prol desse interesse público. E aí eu conheci esse curso, entrei no curso, ainda muito novo na época, né, sem saber muito como é que eu poderia estar trabalhando ali dentro da universidade. E o primeiro projeto com o qual eu tive contato foi a Empresa Júnior, né? E para quem não sabe, só dando contexto, Empresa Júnior é uma associação civil que é constituída por alunos que têm o interesse de estar trabalhando dentro da vertente ali de formação empreendedora desde a graduação, né? Então, assim, hoje a gente fala muito em empreendedorismo dentro do mercado sênior, mas poucas pessoas sabem que já dentro da universidade existem jovens que têm interesse de estar empreendendo, né? Então, assim, justamente por meio dessas empresas juniores, existe uma lei desde 2016 que regulamenta essas entidades, que jovens conseguem estar tendo uma vivência empresarial desde o momento da graduação ali, né? Assim, é um movimento internacional que a gente chama de Movimento Empresa Júnior. Ele nasceu na França em 1967 e aqui no Brasil está desde a década de 80 muito ativo, né? Então, assim, eu tive contato com o movimento desde o início da minha graduação, cheguei a ser presidente da minha empresa júnior, mas é muito curioso porque, assim, eu cheguei a realizar outros projetos dentro da faculdade, então, assim, o bolsista de pesquisa no observatório voltado para políticas públicas com a população em situação de rua,
fui tesoureiro do meu centro acadêmico, inclusive tive uma certa atuação na atlética do meu curso também. Eu acho que, assim, grupo de estudo, não me restringi especificamente a isso, mas eu acabei tendo início, meio e fim para todos os projetos que eu participei. A empresa Júnior foi algo que eu dei muito prosseguimento ali, né? Acabou que eu entrei para a federação, a gente tem uma federação de empresas juniores, né, a nível do estado aqui, que é representada a nível nacional também, pelo que a gente chama de Brasil Júnior. E assim, comecei a atuar com órgãos do poder público desde aquele início. É curioso falar disso também, porque eu trabalhei na Assembleia Legislativa e trabalhei também no governo de Minas, mais voltado para essa parte, né, de desenvolvimento social. Então, assim, quando eu fui para a federação trabalhar com essa parte de governo voltada para os interesses das empresas juniores, eu já tinha um know-how bacana em relação a como que eu poderia estar aplicando isso e trazendo cada vez mais formação empreendedora para os jovens, né? E aí, sim, me candidatei para ser presidente da federação e fui eleito para esse ano de 2024. Inclusive, hoje, nós somos a maior federação de empresas juniores do mundo. Minas Gerais é o estado que mais tem empresas juniores no Brasil. Somos mais de 300 empresas juniores. 300? 300? Que maravilha! 300 entidades. Sim, a nossa rede faturou mais de 9 milhões de reais no ano passado. São dados que a gente tem, porque assim, você imagina que, às vezes, as pessoas têm muito receio de estar contratando um jovem para atuar dentro do mercado de trabalho, ou muitas vezes de estar contratando uma instituição que é regimentada ali por pessoas que ainda estão na graduação, né? Porque a gente acha que estudante não sabe de nada. Mas, assim, é gente que executa diversos tipos de projetos, gente muito criadora e, principalmente, pessoas que entregam muito resultado para o nosso estado. Mas um panorama geral é esse. Breno, quando você fala da UFMG, ela tem mais de uma empresa júnior. Sim. Não é isso? São quantas? Atualmente, a gente tem aproximadamente 50 empresas juniores na UFMG. Certo. E, geralmente, as empresas júniores estão alinhadas a uma universidade, né? Sim. Seja ela pública ou seja ela privada. Sim. Inclusive... Então, nós temos, como nós temos um estado muito grande, né? Nós temos muitas universidades excelentes, então isso favorece a chegar a 300. Né? Se na principal, que é a maior universidade do estado, o UFMG, tem 50, em média 50, então já ficou 250 só para as outras. E tem universidades excelentes, né? Você vai lembrar, você vai no sul, você tem o Inatel, né? Você tem uma universidade lá também de Uberlândia, de Lavras, de Viçosa, de Montes Claros, né? Só lembrando rapidamente, né? Também ali do Vale do Jequitinhonha, Mucuri. Né? Então, é um ramo de universidades muito fortes, muito fortes. Não sei se você conhece algumas dessas, mas elas são boas universidades. E como é que consegue formar uma empresa júnior dentro da universidade? Boa demais. Só alongando um tópico aqui, todas essas universidades que você trouxe têm empresas juniores constituídas hoje, que são referências também. E eu acho que muito disso é o fato de Minas Gerais ser o estado que mais tem universidades federais no país, né? Mas, assim, pensando em como que a gente pode constituir uma empresa júnior hoje, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa é justamente o propósito. A gente sempre costuma falar isso, porque, assim, antes da gente passar para a parte documental, antes da gente passar para aquela parte mais burocrática, de envolver cartório, a pessoa precisa de ter um propósito, né? Porque eu acho que, assim, você ter, de certa forma, uma emergência de interesse ali em relação a estar criando uma empresa júnior, você tem que ter um propósito muito forte de estar levando os seus projetos à frente, né? Porque, querendo ou não, você é um empresário também. E, para além disso, como eu falei, a gente
tem uma lei, né, de empresas juniores a nível nacional, que ela foi criada ali, né, sancionada em 2016. E assim, o que a gente precisa também para que uma empresa júnior seja regularmente constituída, no geral, seria um CNPJ, né, que aí envolve outras várias documentações. E a gente também precisa de um reconhecimento na instituição de ensino superior, porque todas as empresas juniores precisam de ter um professor orientador e serem vinculadas a um curso específico ou mais de um curso de graduação. Então, assim, a gente tem a parte documental, mas o reconhecimento da instituição de ensino superior também é muito importante nesse caso. Muito bem. E aí a empresa é uma empresa com CNPJ. Então, ela também busca um recurso para fazer os projetos. Sim, exatamente. Isso mesmo? E como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem isso? A universidade ajuda ou não? Vocês têm que correr atrás? Então, como eu falei, é muito sobre uma questão de vontade, né? Do alunado também, em estar gerando esses projetos e estar fazendo esse valor dentro das empresas juniores. Claro que, assim, o apoio das universidades, ele é muito importante para a gente quando a gente fala de movimento empresa júnior. Mas dentro de uma empresa júnior, a gente tem setores que são semelhantes ao que funciona dentro de mercado sênior também. Então, a gente tem setor de comercial, setor de marketing, setor de projetos, setor até mesmo de relacionamento institucional, vice-presidência. Então, assim, esse setor comercial, quando a gente fala disso, é o setor que vende projetos por meio de uma prospecção ativa ou passiva ali, para que pessoas, né, da sociedade civil ou outras entidades também possam estar adquirindo esses projetos. E o mais interessante disso tudo é que a gente tem um preço reduzido, né, em relação ao mercado e por um serviço que tem muita qualidade também. É um serviço que está sendo orientado pela universidade, é um serviço que tem apoio de uma pessoa que já é renomada a nível superior assim. Então, assim, nada se difere em relação a um produto do próprio mercado mesmo. Muito bom. Excelente isso, né? Muito bem. E você falou que você fez já vários projetos, né, dentro da empresa Júnior. Você pode contar alguns deles? Posso sim, perfeitamente. Vou contar de projetos que eu fiz dentro da empresa Júnior e de projetos que eu fiz dentro da federação também, para a gente trazer essas duas perspectivas. Dentro da minha empresa Júnior, como era uma empresa júnior de um curso que mexia com políticas públicas, com essa parte de política, a gente tinha projetos, produtos voltados para acompanhamento legislativo e até mesmo produtos de marketing político, quando a gente fala de pessoas que estão pretendendo participar ali de uma candidatura. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer virar vereador. E aí, na época, a gente prestava esse serviço de consultoria, de auxílio mesmo para essa pessoa, mostrava para ela um passo a passo em relação a como que isso poderia ser executado, né? Então, esse tipo de serviço, ele norteava o que eu fazia dentro da empresa Júnior. A nível, quando a gente pega de federação, a federação ela tem muitos parceiros, né? E a gente fala de produtos de conexão aqui dentro, que são eventos, ou seja, esses parceiros pagam para apresentar pautas dentro dos nossos eventos. Porque existe uma coisa chamada employer branding, né? Que é como se fosse uma captação de talentos. Ou seja, esses parceiros, eles divulgam processos seletivos, tanto para trainee quanto para estágios. Então, é interessante para eles irem em eventos de empresas juniores para que eles tenham um contato mais próximo com essas pessoas que já estão preparadas, entre aspas, em termos de habilidades, para estar atuando no mercado. Então, esses parceiros pagam para que a marca deles seja divulgada nesses eventos. Eu estou gostando muito dessa conversa, viu? Estou gostando demais. Porque eu estou precisando, eu estou desenvolvendo alguns projetos em várias cidades, dentro do desenvolvimento regional, integrado, sustentável. Né? Uhum. E, de repente, eu não tinha pensado nunca, não tinha passado na minha cabeça nenhum dos meus pares que, de repente, a gente possa usar a empresa Júnior. Além de a gente estar incentivando pessoas
para esse trabalho de desenvolvimento, né? Para esse crescimento sustentável da população, da cidade, da região. Então, de repente, você está forjando líderes dentro de um assunto. Isso é verdade? Sai líderes? Sai candidatos? Totalmente. A gente fala de lideranças aqui o tempo todo. Inclusive, essa é uma das vertentes que a gente seguia aqui dentro, né? De ter lideranças capazes, comprometidas, de estar trabalhando em prol de um Brasil cada vez mais empreendedor, né? E quando a gente fala disso, a gente está se norteando principalmente pelo fato de que essas pessoas guiarão, né, futuras lideranças também dentro do movimento Empresa Júnior. É um processo cíclico. Quando a gente fala que a gente forma lideranças aqui dentro e essas lideranças formam mais lideranças depois dessas. E assim, a gente pode falar de diversas pessoas influentes hoje que fizeram parte de empresas juniores, né? A exemplo do próprio Felipe Rigoni, que foi deputado federal e hoje é secretário do Meio Ambiente do Espírito Santo, foi diretor da FEGENG há 10 anos atrás. A gente tem a própria deputada estadual Lohana França, que fez parte de empresa júnior também, quando ela estava na graduação. A gente então, teve interessante. Eu já entrevistei a Lohana, lá de Divinópolis. De Divinópolis. Isso, exatamente. Ela é muito boa, interessante. Muito boa. Acho que vai virar prefeita lá a qualquer hora. Então a gente tem essas personalidades aí também que acabam. E a empresa pode receber alguma contribuição, doar alguma grana para receber alguma grana como doação? Perdão, é porque acho que deu uma travada na minha internet aqui. Sim, não tem problema. A empresa júnior pode receber alguma doação? Pode. Nesse caso, a gente pode receber doação, a gente pode vender projetos, né, que cairão para o caixa e para a sustentabilidade financeira da empresa júnior. Como nós somos classificados como entidades civis sem fins lucrativos, a gente não pode remunerar os nossos membros, né? Isso até é legislativamente proibido. É um trabalho voluntário. Dentro de um projeto pode. Não. No caso, a gente não pode remunerar em hipótese alguma. O que a gente pode fazer é vender um projeto para que esse projeto seja revestido em investimento para os membros, que no caso não é remuneração. Ou seja, a gente paga capacitação para os membros, a gente paga muitas vezes uma bonificação para os membros que geraram mais resultados ali, mas assim, remunerar, a gente não pode fazer isso. É uma mudança de palavra também, né? Sim. Mas você estava contando sobre os projetos e da federação. Exatamente. A gente também não pode ser remunerado. Todas as instâncias, na verdade, do movimento Empresa Júnior, elas são de serviços voluntários, né? Então, assim, acaba que, por mais que a gente receba muito incentivo em relação a ir em evento, em relação a participação em palestra, acaba que a gente não pode ser remunerado. Mas eu acho que, assim, eu digo por conta própria que eu participei de muitas experiências, inclusive estagiei em 2 lugares e nada se comparou com a Empresa Júnior. A Empresa Júnior hoje me possibilita viajar para vários estados, conhecer várias pessoas importantes. Eu acho que, assim, nada do que... Não desmerecendo, né, obviamente. Acho que o estágio é muito importante, mas, assim, a Empresa Júnior me proporcionou muito mais coisas nesse sentido. Principalmente, quando é que você forma? Eu formo esse ano, inclusive. Esse ano? A previsão é que seja esse ano, no mais tardar do ano que vem. E aí, quando você forma, você tem que sair fora da Empresa Júnior? Sim. Da federação, não necessariamente. Você pode permanecer. Claro. Porque a federação não é ligada a uma escola, né? Não é ligada à escola. Então, eu estou te perguntando isso, você está fazendo Ciências do Estado, que eu nunca sabia que tinha essa graduação. Né? Então, foi uma surpresa para mim quando eu vi isso, mas achei muito interessante. Né? Porque é uma formação de liderança pública. Uhum. Não só privada, é pública. Esse é seu desejo também?
de você estar na política? A política partidária. Entendi. É uma pergunta boa, porque assim, uma coisa que a gente tem dentro do movimento Empresa Júnior também é que a gente não pode ter nenhuma vinculação partidária, né? Claro. Ninguém. Por mais que sejamos um movimento político, acho que tudo é político, né? Mas assim, a gente não pode ter vinculação partidária. Eu já cogitei essas questões em relação a trabalhar diretamente com política, com partidos políticos, com candidaturas, mas atualmente acho que o meu interesse atualmente é mais estar vinculado em relação a órgãos públicos do que estritamente em relação a partidos, entendeu? Em relação à candidatura. Eu acho que hoje transformar o Estado e a política me apetece mais do que estar diretamente como candidato. Então, o seu propósito, depois de formado, é você estar vinculado a órgãos públicos. Órgãos Ou privados. O privados, claro. Privado. Que estejam dentro de um trabalho que vai desenvolver, que vai dar um sustentável, que vai promover a diversidade, a inclusão. É isso mesmo, Breno? Exatamente. Para mim não faz sentido seguir uma carreira só por seguir, entendeu? Eu acho que impactar as pessoas, eu acho que hoje o meio público, né, a interface com o meio privado também, ele gera muito essa questão de você conseguir ver nas pessoas efetivamente como é que você pode estar mudando a realidade delas. Então, acho que sim, para mim isso é mais importante quando eu for procurar alguma carreira. Você falou duas coisas que eu gostei muito. Uma, você falou que você desenvolveu um projeto para moradores de rua. Uhum. Cadê ele? Sim. Onde está ele? Exatamente. A gente fala hoje, inclusive, pessoas em situação de rua, né? Hoje a gente não utiliza mais o termo morador de rua, por conta mesmo que uma coisa que a gente sempre comentou é que, querendo ou não, moradia é um direito, né, social que está previsto constitucionalmente ali no artigo 6º. E quando a gente fala que a pessoa está em situação de rua, ela não está sendo contemplada, né, por esse direito da habitação. Eu atuei no observatório dentro da UFMG, chamado Observatório de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, de um programa chamado Polos de Cidadania. Inclusive, é o maior programa hoje de extensão que a gente tem dentro da Faculdade de Direito da UFMG, e que era um programa que justamente a gente fazia essas pesquisas a nível qualitativo e quantitativa para justamente mapear a situação da população em situação de rua e dialogar, né, frente a órgãos de interesse, como o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, ou até mesmo prefeituras, procuradorias, né, defensorias públicas, justamente para a gente estar fazendo a divulgação desses dados. O observatório já está andando, né, num caminhar aí de renome. Inclusive, a gente teve dados divulgados em vários canais de mídia, mas assim, é justamente para a gente poder dar voz a quem não tem voz, entendeu? Dentro da sociedade. Isso continua? Continua. O observatório continua. Eu precisei de sair, né, por conta do meu cargo dentro da federação, mas assim, o trabalho que eles desenvolvem é muito bacana também. Interessante. E agora é o seguinte, se você estivesse formando hoje, ganhou o canudo, né? E aí, qual seria a sua preferência? Ou seria a sua prioridade? Eu vou te explicar um pouquinho, tá? Essa pergunta. É porque a gente fala muito que um grande pilar da sociedade é a educação, e eu concordo perfeitamente, né? Concordo perfeitamente. Mas tem um outro pilar, que é a saúde. Né? Esses dois pilares são básicos, lá desde a criança, desde a infância. Mas tem um outro que está por trás deles, que é a alimentação. É com a alimentação que se tem saúde, é com a alimentação que aí com a saúde possibilita a pessoa ser educada. Né? Então, qual seria a sua prioridade hoje, se você estivesse formando hoje
de buscar uma colocação dentro de que tipo de órgão, etc. Ou Boa mesmo demais. uma empresa privada, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas também. Eu acho que a gente tem vários pilares, igual você comentou aí. Mas, para mim, educação é o pilar substancial de tudo. Com educação, você transforma a sociedade, você transforma criticamente as pessoas, e com educação você consegue mudar realidades em todas as outras esferas. A nível de saúde, a nível de alimentação, você consegue instruir pessoas a como que elas podem estar correndo atrás dos direitos delas. Então, assim, para mim, a educação é a base de tudo. Para mim, está acima de qualquer coisa. Acho que, assim, correr atrás de educar a população, fazer com que as pessoas tenham senso crítico e, consequentemente, lutem por esses direitos. Eu trabalhei na Secretaria de Estado, né, de Desenvolvimento Social, do governo de Minas. Eu também tenho muito interesse pela parte de desenvolvimento econômico. Eu acho que trabalhar a inovação é estar atrelado com essa parte também de formação empreendedora. Então, acho que, assim, alguma dessas vertentes teria muito meu zelo também, entendeu? De estar justamente lutando por essas causas. Mas, assim, se fosse pontuar alguma coisa, para mim, a educação está acima de tudo. Perfeito. Vocês têm trabalhado também as ODS dentro das empresas, Júlio? Exatamente. A gente tem um Como, pilar aqui. Como vocês têm feito isso? Boa. A gente tem um pilar aqui chamado Soluções Inovadoras, né? Que é uma das batalhas que a gente trabalha dentro do Movimento Empresa Júnior. E uma das vertentes que a gente tem, um dos destrinchamentos que a gente tem dentro dessas soluções inovadoras, é o que a gente fala, né, dentro das ODS, que os projetos do Movimento Empresa Júnior têm que estar contemplando algum dos 17 objetivos, né, para o desenvolvimento sustentável da ONU. Porque, assim, como a gente falou, as empresas juniores também constituem uma base muito sólida de projetos extensionistas. Então, eles sempre têm que estar em diálogo com a sociedade, com algum interesse ali. Então, assim, estar alinhado e fomentando essa parte das ODS também é algo que a gente preza muito aqui dentro. Muito bom. Excelente. Né? Excelente mesmo. Então, Breno, você queria apontar mais alguma coisa? Os planos para esse ano, para 2024, da federação? Boa demais. Primeiramente, agradecer, Hernani, pelo espaço aqui, de estar podendo divulgar mais uma vez aqui esse projeto que eu acho que tem tanto potencial, né? Está aí há tantos anos no Brasil, mas muita gente não conhece. Eu acho que, assim, objetivos para 2024 é principalmente posicionar institucionalmente o movimento Empresa Júnior e fazer com que as empresas juniores sejam cada vez mais encaradas, né, dentro do âmbito ali profissional, entidades de interesse público, né, que estejam trabalhando continuamente ali pela sociedade, pelo interesse das pessoas e principalmente pela formação e educação dos jovens. Eu acho que é um pilar que a gente trabalha aí, que a gente não vai deixar de contemplar isso nunca. Eu gosto muito, de repente, de encontrar pessoas que, de repente, eu percebo uma parceria. Eu acho que nós vamos fazer boas parcerias. Sim, tenho certeza. Com a federação. Então, o Estado, isso é agora mesmo, 2024. Já passar um pouco aí uns dias, nós vamos começar a conversar sobre isso. Né? E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, como você, né? Uhum. E o que você diria para eles? Boa. Uma mensagem que eu posso deixar para os jovens, eu acho que é: não desistam de seus sonhos. Parece clichê isso, mas no fim das contas é o que realmente importa. Porque, assim, eu nunca me imaginei estar onde eu estou hoje, mas se eu estive aqui, foi porque todos os entraves que encontrei ao longo do meu caminho, eu soube que tinha algo muito maior me esperando. Eu acho que isso me fez não desistir, e eu acho que esse é o propósito que a gente tem que continuar trabalhando e fomentando aí, dia após dia. Então, acho que não desistir dos seus sonhos e trabalhar em cima desse propósito
é a principal mensagem que eu posso estar deixando aí, pessoal. Muito bem. Breno, obrigado, viu? Seu tempo aí, de contar isso, mas eu acho que nossa caminhada vai seguir para frente aí, inclusive utilizando empresas júniores em várias cidades do interior. Excelente, Hernani. Encaixa dentro do projeto que nós temos e que vai dar um bom samba, já que nós estamos perto em torno do carnaval, acho que vai dar um bom samba. Né? Sim. Muito obrigado, viu? Mas é isso. Estou à disposição. E a federação também. Um grande abraço. Até logo. Um abraço, Hernani. Até mais. Então, tivemos aí hoje, né? Um jovem com propósitos, caminhando bem, caminhando também pelo coletivo. Isso é muito difícil hoje a gente encontrar. E contar para nós sobre empresas júniores, como é que o movimento está tão grande. 300 empresas em Minas Gerais. Forte abraço, até o próximo Papo Mineiro.